mais uma vez aqui estamos com o nosso programa Os Gideões, convidando você a caminhar conosco na história da Bíblia, a caminhar conosco vendo Deus agindo na história e como Deus é soberano e tem o controle de todas as coisas. Ele fez todas as coisas e não as abandonou, pelo contrário, Ele é soberano, Ele é Rei, Senhor e tem o controle de tudo. E nós vamos ver como Deus fez o homem, à sua imagem o criou. Vamos ver no programa de hoje, exatamente na sequência da história da criação, quando Deus fez o homem à sua imagem. O que isto significa? Quem somos nós? Por que fomos criados? Para quê? Vamos ver? Deixe o seu coração aberto para ouvir Deus. Ele vai falar com você. O programa Os Gideões já começou. Muito bem, nós sabemos que na sequência da história, aqui no livro de Gênesis, a palavra Gênesis é uma palavra grega que significa no começo. Os nomes dos livros da Bíblia têm a primeira palavra como o título do livro. E a primeira palavra no hebraico é no princípio ou no começo. E como a Bíblia do hebraico foi traduzida para o grego, então nós ficamos com o nome grego do primeiro livro, Gênesis, ou a origem. Nós sabemos que hoje o movimento humanista nas escolas, nas faculdades, tenta ridicularizar a Bíblia. Tenta dizer que a criação de Adão e Eva é lenda, é mito, é historinha, mas a ciência vem caminhando com a sua tão pouca luz que tem até então, mas a verdadeira ciência não contradiz a Bíblia. A verdadeira ciência, ela simplesmente vai confirmando o que a palavra de Deus nos diz. E hoje, pela ciência, já se sabe que a humanidade veio de um casal. A humanidade nasceu de uma mulher, claro, um casal, a primeira família. E nós vamos ver como o homem foi criado. Abra sua Bíblia em Gênesis capítulo 1, vamos ler dos versos 26 ao 28. Diz assim: Também disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre os animais domésticos, sobre toda a terra e sobre todos os répteis que rastejam pela terra. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. E Deus os abençoou e lhes disse: Sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu e sobre todo animal que rasteja pela terra. Bem, nós vimos como todas as coisas foram criadas pela palavra de Deus. Deus disse, haja luz, houve luz. Deus disse, haja separação entre as águas acima do firmamento e abaixo, e houve a separação. Deus disse, apareça a porção seca no terceiro dia, e a terra apareceu, foi separada das águas que se chamaram mares, e a porção seca, terra. E ele disse que a terra se encha de relva, de árvores frutíferas, que deem semente segundo a sua espécie. E assim foi no terceiro dia. No quarto dia, Deus disse, haja luzeiros no céu, o sol, a lua, as estrelas foram criados para marcar tempos e estações. E assim foi o quarto dia.
E no quinto dia nós vimos como Deus criou os animais, como Deus encheu a terra, as águas de peixes, os ares de aves, a terra de répteis, mamíferos. Deus encheu a terra de vida. Mas, quando Deus foi fazer o homem, aqui no verso 26 diz: disse também Deus, façamos o homem conforme a nossa imagem. Não é interessante que o verbo está na primeira pessoa do plural? Por que Deus não disse, vou fazer o homem, no singular? Ele disse no plural, façamos o homem. Com quem ele iria fazer? A quem ele se referia? Quem é esse Deus plural? Esse Deus triuno? Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nós vemos aqui no primeiro capítulo da Bíblia o Pai, o Filho, o Verbo de Deus, trazendo à existência tudo pela palavra. No princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, a palavra. Ele estava no princípio com Deus e todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez. Ali estava o Espírito Santo. O verso 2 de Gênesis 1 diz que o Espírito de Deus pairava por sobre a superfície das águas. Agora, no verso 26, disse Deus, façamos o homem. Deus não disse, apareça o homem, como apareceu o leão, a cobra, o jacaré, o hipopótamo, os grandes animais. Não, Deus não disse, apareça o homem. Deus disse, façamos o homem. Por isso o homem é a coroa da criação. Por isso o homem, ele foi a última obra da criação do Senhor. Separado de tudo mais, o homem não é um animal racional. O homem é a imagem e semelhança de Deus. Não existe nenhum animal parecido com o homem. Os animais têm a sua inteligência, os animais têm a sua capacidade, os animais têm a sua racionalidade, podemos dizer, para a sua sobrevivência. Mas não existe um animal como o homem. Não existe. Capaz de fazer uma sinfonia, capaz de criar e tocar instrumentos e gerenciar a música, não existe. Capaz de dominar sobre a terra, capaz de desenvolver uma tecnologia pegando o que há invisível e usar o som, a imagem na comunicação. Nenhum animal sobre a terra é capaz. O homem não é um animal racional. O homem foi feito pelas mãos do Senhor. Foi criado à imagem e semelhança de Deus. O que significa isso? Será que Deus é igual ao homem? Tem 2 olhos, um nariz, uma boca, orelha, cabeça, tronco e membros? Não. Deus é espírito, infinito, pessoal, eterno. Se Deus é espírito pessoal, ele tem personalidade, sentimentos, emoções. Deus se alegra, Deus se entristece, Deus pensa, Deus fala, Deus se comunica, Deus ama. Ele nos fez a sua imagem com capacidade para ter as emoções, com capacidade para pensar, com capacidade para comunicar. Deus nos fez a sua imagem, conforme a sua semelhança, e deu ao homem domínio. Eu e você, nós fomos criados. Aliás, Deus criou um homem, Adão, feito de terra, feito do pó da terra. Nosso corpo é totalmente terra, tu és pó e ao pó tornarás. Bonequinhos de barro que foi soprada em nós vida. Nós vamos ver isso no capítulo 2 do livro de Gênesis, Deus contando pormenorizadamente como fomos criados. Deus criou Adão e de Adão veio toda a raça humana, inclusive Eva.
foi tirada. Deus fez a primeira cirurgia, foi o primeiro cirurgião, o primeiro anestesista. Deus fez Adão dormir. Isso para nós chama anestesia. Deus fez a primeira cirurgia, tirou uma costela do homem e fechou o lugar com carne. Isto é cirurgia. E Deus transformou aquela costela numa mulher e trouxe ao homem. Deus tirou dele, ele disse, você vai chamar varoa, mulher, porquanto do varão foi tirada. Deus criou o homem, a sua imagem, semelhança. Podemos imaginar Adão perfeito, lindo, fisicamente, mentalmente, intelectualmente, espiritualmente, perfeito. Um homem perfeito. A imagem e semelhança de Deus. Mas o homem é um ser plural. O homem é macho e fêmea. Homem e mulher. A humanidade é feita de homem e mulher. E ser homem e ser mulher é ser a imagem de Deus. Por isso que o inimigo luta tanto para trazer o homossexualismo, as pessoas se tornarem transexuais, para tirar a beleza do que fomos criados. O homem sendo homem, macho, é ser a imagem de Deus. A mulher sendo fêmea, mulher, é ser a imagem de Deus. Sermos o que Deus criou é estarmos no propósito da criação. Você foi feito à imagem e semelhança de Deus. E Ele quer que você viva assim e que você o conheça e se relacione com Ele. Não quer ficar um segundo por fora da nossa programação? Agora você pode nos acompanhar através das plataformas digitais. Não perca tempo. Acesse, curta e siga-nos. Fique por dentro de tudo o que acontece por aqui. Rede Super, inspirando você.